Olá, eu sou o Júlio do Palpagá. Como está o seu bolso hoje? A primeira coisa que a gente precisa encarar é uma crença que quase todo mundo carrega desde cedo. A ideia de que o problema financeiro é principalmente um problema de salário. A gente cresce ouvindo que precisa estudar para ganhar mais, trabalhar mais, buscar uma promoção, empreender, escalar e evoluir. Tudo isso é válido, mas ninguém explica que ganhar mais sem mudar a estrutura é como colocar mais água em um balde furado. A água vai entrar, mas continua vazando. Quando a renda aumenta, a sensação inicial é poderosa. Sou rica! A gente se sente aliviado, sente reconhecimento, sente que finalmente vai organizar a vida. Mas olha, o que geralmente acontece nas semanas seguintes. A gente vai lá, melhora o plano de internet, troca o carro, assume uma prestação maior, muda de apartamento, passa a frequentar outros lugares que a gente não ia antes. Muda o padrão de supermercado, troca marcas, atualiza assinaturas de streaming. E nada disso é um absurdo isolado. O problema é que a gente faz tudo isso de uma vez só. É o conjunto. É o fato de que quase sempre o aumento da renda é imediatamente absorvido pelo aumento do padrão de vida. Isso tem nome na economia. Economia comportamental. Inflação do estilo de vida. Traduzindo para a nossa realidade. Quando a gente ganha mais, começa a viver como se a gente sempre tivesse ganhado aquilo. Eu vou dar dois exemplos. No primeiro exemplo, nós temos uma pessoa A, que ganha R$8.000 e gasta R$7.500. E tem a pessoa B, que ganha R$15.000, mas gasta R$14.000. Agora olha para o detalhe. Olha para o detalhe que ninguém observa. A pessoa A poupa R$500 por mês. E a pessoa B, que poupa mais, poupa R$1.000, a pessoa B não está muito melhor que a pessoa A. Ela só vive um padrão muito maior. O salário é quase o dobro, mas a estrutura é praticamente igual. A margem de ambos é parecida. Guarde essa informação. A dependência do salário continua alta. O risco de aperto em casos de imprevisto existe. Agora imagine um cenário diferente. Imagine-se que a pessoa B ganhe 15 mil, mas decide manter o padrão de vida da pessoa A. Ou seja, continua gastando R$7.500 por mês. Sobrariam então R$7.500 mensais. Isso é uma taxa de poupança de 50%. Não é um pequeno ajuste. É uma mudança estrutural. Agora pensa nesse efeito ao longo do tempo. Se esses R$7.500 fossem investidos todo mês, com juros compostos, trabalhando a favor, em 5 anos a diferença patrimonial seria absurda. Enquanto uma pessoa vive mês a vez com pouca margem, a outra estaria acumulando capital suficiente para ter escolhas. Escolhas de trabalho, escolhas de tempo, escolhas de vida. Vocês percebem a diferença? Não é o salário que determina a velocidade da construção de patrimônio, é a distância entre o que entra e o que sai. Isso muda completamente a pergunta que a gente faz. Talvez não seja quanto eu preciso ganhar para ficar mais tranquilo, mas sim quanto do que eu ganho eu consigo preservar. Porque é nessa preservação que nasce a liberdade. É exatamente aqui que a gente começa a entender. Porque ganhar mais sozinho não vai resolver o seu problema. Resolve quando a estrutura muda junto. Caso contrário, a gente só amplia o padrão. E o padrão alto, sem margem, é só uma versão mais cara da mesma ansiedade. Agora, presta atenção nessa comparação. Imagina dois gráficos, começando no mesmo ponto. Renda média crescendo cerca de 1,5% ao ano. Que isso, rapaz? Se a gente começar em 100, depois de alguns anos, isso vai para aproximadamente 116. Ou seja, algo em torno de 16% de crescimento acumulado. Ganha uma moedinha ainda. Claro, melhor do que nada. Agora, olha o crédito às famílias em ciclos de expansão crescendo, em média histórica, perto de 8% ao ano. Se começa em 100, pode chegar perto de 216 no mesmo período. Percebe o tamanho da diferença? Enquanto a renda cresce de forma lenta e gradual, o crédito cresce muito mais rápido. E muito. Isso significa o que na prática? Significa que a capacidade de se endividar cresce muito mais rápido do que a capacidade real de pagar. A renda sobe devagar. O acesso ao crédito dispara. Enquanto essas duas coisas não caminham bem na mesma velocidade, o risco aumenta. Porque a sensação é de que a gente pode mais, mas a estrutura financeira real não acompanhou na mesma proporção. É como se o sistema aumentasse o volume da música, mas a base da caixinha de som continuasse a mesma.
Em algum momento, distorce. E quando distorce, não é o banco que se sente primeiro, é a gente. É por isso que ganhar mais em um ambiente onde o crédito cresce muito mais rápido do que a renda pode acabar ampliando o problema e não resolvendo. Porque o acesso vem antes da maturidade financeira e facilidade sem estratégia vira armadilha. Imagina o que ainda vem pela frente. Porque entender essa diferença do crescimento da renda e o crescimento do crédito muda o modo com que a gente enxerga o nosso dinheiro. Muita gente passa a vida inteira achando que o problema é salário, mas quando a gente olha os números com um pouco mais de calma, percebemos que existe algo muito maior acontecendo. E é exatamente por isso que a nossa conversa é tão importante. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe o like. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de discussão é válida e precisa chegar em mais gente. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de discussão é válida e ajuda essa discussão a chegar em mais pessoas que estão passando por isso, que às vezes acham que estão sozinhas. E se inscreve no canal, porque isso é uma série. A gente não está falando só sobre ganhar mais. A gente está construindo uma nova forma de pensar dinheiro. E no próximo bloco, a gente vai entrar na parte mais importante de todas. Como que a gente quebra esse ciclo? Porque entender o problema é o primeiro caso, mas saber como sair dele é o que realmente vai mudar a sua vida. E agora, vou falar algumas dicas práticas para a gente colocar no nosso dia a dia. Primeiro, foco na margem. Em vez de focar só em poupar mais, a gente define um teto permanente de custo fixo. Por exemplo, meu custo fixo nunca passar os 60% da minha renda. O que é custo fixo? Aluguel, financiamento, mensalidade, seguro, escola, é tudo que a gente sabe que temos que pagar mês a mês. O custo fixo, ele não sobe, só pode subir o variável. Viagens, lazer, experiências, compras pontuais, isso cria flexibilidade. Porque o problema não é gastar, o problema é transformar tudo em obrigação mensal. Guarde essa frase, luxo variável é prazer, luxo fixo é prisão. O maluco é brabo. Quando o luxo vira parcela longa, ele deixa de ser prazer, vira pressão. Uma outra dica, upgrade com prazo. Quer subir de padrão? Suba, mas com prazo. Exemplo simples, só troco de carro se eu tiver pelo menos 30% do valor do carro em investimento. Isso muda completamente a decisão, porque você cria uma barreira inteligente contra o impulso. Você não proíbe o upgrade, você condiciona o upgrade. O padrão sobe, mas a estrutura sobe primeiro. Dica número 3. Orçamento invertido. A maioria das pessoas faz assim. Recebe, paga a conta e vê o que sobra. Quase nunca sobra. Agora, olha se a gente fizer invertido. Recebe, investe e vive com o restante. É simples, mas muda o comportamento. Porque a margem deixa de ser um acaso, vira prioridade. Você não poupa se der. Você poupa porque já saiu da conta. Dica 4. Aumento parcial. Imagina que a sua renda sobe 20%. A maioria das pessoas sobe padrão em quase 20%. Aqui a regra vai ser diferente. 50% do aumento vira investimento. 30% vira redução de dívida. E 20% pode virar melhoria do seu padrão de vida. Você ainda melhora de vida, mas com estratégia. Sem radicalismo. Sem viver mal. Sem discurso de privação extrema. Equilíbrio inteligente. Estratégia número 5. Em vez de focar só em cortar gasto, foque em aumentar a renda variável, renda extra temporária, projeto paralelo, um freelance, monetização de alguma habilidade, porque a renda variável não cria um padrão fixo automaticamente. Ela pode ser direcionada 100% para o investimento. Ela não exige aumento imediato do custo. Isso acelera patrimônio sem aumentar a obrigação. Dica número 6. A maioria mede sucesso pelo salário. Uma métrica mais poderosa poderia ser: se a gente tem 6 meses de salário na reserva, 6 meses de liberdade. Se tem 12 meses, você tem 1 ano de autonomia. Essa métrica muda muito a mentalidade, porque o foco deixa de ser quanto eu ganho e passa a ser quanto tempo eu consigo viver sem depender do meu salário. O problema nunca foi apenas ganhar pouco. Foi acreditar que ganhar mais resolveria tudo. Liberdade não nasce do salário, nasce da margem. Investir rende 10%. Cartão cobra 400%. A matemática da liberdade começa pagando dívida. Talvez a pergunta deixe de ser quanto eu preciso ganhar e passe a ser quanto do que eu ganho eu transformo em liberdade. No primeiro vídeo falamos sobre o porquê o dinheiro acaba antes do final do mês. Hoje, no segundo vídeo,
falamos por que ganhar mais não resolve se o seu padrão sobe junto. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre como sair desse ciclo de endividamento, mesmo começando apertado. Se esse vídeo abriu sua mente, deixe o like. Se inscreva no canal. Se esse vídeo abriu a sua mente, deixe o like e comenta aqui embaixo. Se sua renda dobrasse amanhã, a sua estrutura financeira estaria pronta? Porque essa resposta define se o aumento vai ser liberdade ou vira mais pressão. A gente se vê no próximo vídeo.